E aí pessoal, tudo bem? Eletrotécnica CA. Hoje eu quero te falar sobre a lei de Kirchhoff para corrente em circuitos paralelos, utilizando o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Eu já resolvi alguns circuitos do tipo RC paralelo aqui no canal. Em um deles, por exemplo, eu obtive uma corrente de 1.812 para a fonte, a corrente no resistor de 1.27 e no capacitor de 1.293. Bom, se você quiser fazer a soma direta, né, 1,27 mais 1,29 não dá exatamente 1.812. Bom, e como fica então a lei de Kirchhoff para a corrente? Eu também fiz um outro circuito, né, com RL paralelo, né, e obtive para a fonte 1.781, para o resistor 1,27, para o indutor 1,24. Mais uma vez, como fica a lei de Kirchhoff para a corrente? Né, se você fizer a soma, não vai dar o total da soma da fonte. Bom, e ainda fiz um circuito, né, do tipo RLC paralelo, né, e se você somar ali para o primeiro nó ou para o segundo nó, você vai ver que a soma não dá exatamente o valor da corrente de entrada. Bom, então como que nós podemos, né, provar em circuito tipo RC, RL e RLC paralelo, né, esses resultados, né, como que a gente pode então utilizar, né, o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras para comprovar a lei de Kirchhoff para a corrente? Usualmente utilizamos aqui o eixo X para representação de reais que estão associados à parte resistiva. Utilizamos aqui o eixo Y com os imaginários que está associada à parte reativa. Bom, no caso da corrente elétrica, na parte superior, na parte positiva, nós temos o efeito capacitivo e na parte inferior, na parte negativa, nós temos o efeito do indutor. Bom, mas por que isso ocorre de forma diferente ao que ocorre com a impedância ou com a tensão? Bom, o capacitor ele tem, né, a característica de promover o avanço da corrente elétrica. E o indutor tem a capacidade de fazer com que a corrente elétrica se atrase. Então, se agora rebatermos aqui, né, o nosso lado esquerdo para o lado direito, veremos aqui a formação de triângulo retângulo. Por exemplo, na parte superior nós teremos aqui para o circuito RC paralelo, a corrente I vai ser dada por IR mais J e C, ou trabalhando diretamente com o triângulo retângulo, você vai poder aplicar ali o teorema de Pitágoras, raiz quadrada de IR ao quadrado mais IC ao quadrado. Da mesma forma, só que para o indutor, na parte inferior do nosso gráfico, a corrente agora no RL paralelo também pode ser obtida utilizando aí o Pitágoras. E no caso, né, de um circuito RLC paralelo, ou seja, com um efeito tanto do capacitor quanto indutor, primeiramente nós teremos que fazer uma resultante para descobrir ali uma corrente reativa, né, para saber qual é a corrente maior, né, o efeito maior, se é capacitivo ou se é indutivo. E aí sim, na sequência nós poderemos utilizar diretamente o teorema de Pitágoras, né, aplicado ali no triângulo retângulo com essa corrente reativa resultante. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria mostrar para vocês. Inscreva-se no canal, faça comentários, deixe seu like ou seu dislike. Todas essas ações ajudam e fortalecem o canal. Que todos estejam bem. Um forte abraço a todos.